Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre o Word. Então, sem mais delongas, vamos verificar o que a gente vai falar sobre esta solução. Primeiramente, o Word ele pertence à família Microsoft Office. O que significa isso na prática, professor João Kleber? Que você tem que pagar para poder utilizar. Então tira essa ideologia, pelo amor de Deus, que vocês têm o Word lá na casa de vocês não tem que pagar, tá bom? Até porque isso que vocês estão fazendo, vamos ficar só entre nós, é pirataria. Então o pacote Office ele precisa pagar, porque a sua licença é do tipo comercial, então necessita de pagamento, beleza? Primeiro tópico. Segundo, o Word ele é um editor de texto. Também pode ser chamado, dependendo da banca que você venha fazer o seu concurso voltado para as carreiras bancárias, processador de texto. Então tudo que envolve a parte textual você vai poder fazer a sua edição. O Word ele possui várias versões, então não tem como você estudar por 2007, por 2010, por 2013, por 2016, por 2019 e agora o Office 365. Então eu vou trazer para vocês as diferenças que existem cruciais, porque assim você pode estudar uma ferramenta, vamos utilizar como base o 2016, e essa ferramenta ela pode ser utilizada para qualquer tipo de Office, perfeito? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que até 2010 não tinha o conceito de online. Professor, o que seria essa ideia de online? Online significa o seguinte, que você ia fazer uma pesquisa, uma busca utilizando a internet. Por exemplo, hoje nós temos o aplicativo WhatsApp. Quando você cria um grupo no WhatsApp, por exemplo, você consegue buscar imagens diretamente da internet. Então, pegando essa mesma analogia e passando para o nosso documento Word, né, para o nosso documento de texto, o que acontece? Até a versão Word 2010, se você quer inserir uma imagem, quer inserir uma tabela ou qualquer tipo de coisa que fosse não parte textual, mas que agregasse valor para o seu texto, você teria que buscar no seu computador ou vinculado ao seu pendrive, ao seu CD, DVD, enfim. Não havia a possibilidade de você fazer uma busca direto na internet. Nas versões 2013 em diante, todas as versões possuem a integração online. E elas, possuem um recurso muito importante, que é a integração na web, e consequentemente nós vamos trabalhar com algo chamado de armazenamento em nuvem. Se você está fazendo cara de paisagem nesse exato momento, significa que você pulou a aula de redes de computadores. Então, antes de começar essa aula, vai lá, veja a nossa aula de redes de computadores para você se ambientar sobre o assunto. Mas, de certa forma, bem tranquilo, até que a imagem consegue perceber, consegue transmitir isso para vocês. O que é nuvem? É quando o seu arquivo ele não está armazenado no computador em específico. Por exemplo, ele não está armazenado dentro desse notebook. Ele está armazenado dentro do serviço de nuvem da Microsoft. Então está dentro, por exemplo, do OneDrive. Se eu quiser acessar este documento, qualquer lugar que eu tenha acesso à internet e qualquer dispositivo, desde que eu esteja conectado, né? Eu vou lá fazer um login com meu usuário e senha, eu vou ter acesso a esse arquivo. E outra coisa bem importante, até 2010, por exemplo, eu vou contar a minha história, né? Até 2010, para você, por exemplo, fazer uma correção de um arquivo, você teria que levar o arquivo, por exemplo, até seu orientador. Vou pegar o meu caso específico quando eu formei na faculdade. Então eu tive que pegar, fazer a impressão desse documento, né? Levar o arquivo físico ou no pendrive, ou no CD, enfim, para o meu orientador. Hoje não precisa disso. Por que não precisa disso? Uma vez que você sincronizou a conta da Microsoft, por exemplo, você pode pegar o e-mail da outra pessoa e essa pessoa pode ficar compartilhada, na qual você pode definir se essa pessoa vai ter acesso somente à leitura, se essa pessoa vai poder editar o seu arquivo, e eu não tenho aqui a necessidade, por exemplo, de me locomover até o meu orientador.
Então hoje o meu orientador, por exemplo, se eu fizer um mestrado, um doutorado, um PhD, por exemplo, eu não preciso estar no mesmo local que o meu orientador. Se ele estiver na China, na Rússia, simplesmente eu vou lá, sincronizo meu arquivo na nuvem da Microsoft, que é o OneDrive, e eu compartilho via e-mail para o meu orientador. E ele vai conseguir visualizar tudo que eu estou produzindo e se tiver algum comentário ele pode interagir nesse documento. Então esse é um recurso muito interessante que pode ser cobrado no seu concurso público e ele foi incorporado a partir da versão 2013. Então a versão 2013, além de você conseguir fazer buscas, né, de imagens, de figuras através da internet, você consegue também trabalhar com a questão de compartilhamento de arquivos. Se eu não me engano, o SESC cobrou uma questão, inclusive caiu na Polícia Federal, eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, falou o seguinte, tá, eu vou compartilhar esse arquivo, mas quando eu compartilho esse arquivo, gera-se cópias dele. E aí está equivocada, porque é o mesmo arquivo. Então, se eu compartilhei um arquivo com o meu orientador e ele fizer uma alteração, eu consigo visualizar que ele alterou o meu documento e vice-versa. Então, não se cria cópias. Simplesmente é um documento que todo mundo pode visualizar e pode construir de forma conjunta, tá bom? E sobre questões de versões, a última parte que vocês precisam saber. A nova versão do Office é o 365. Tá? Para quem não tem noção de preço, uma versão do Office, né, que contempla o Word, Excel, PowerPoint e demais softwares utilitários, ele vai estar em torno de uns 1.200, 1.500, dependendo da versão. Se você pegar a versão mais robusta, mais caro vai ser. Consequentemente, isso não dá, por exemplo, privilégios para qualquer pessoa ter acesso. Tá? Só que uma vez que você adquire essa licença, nunca mais vai ser cobrada. Tá bom? Esse que é a ideia. E quando você trabalha com Office 365, até o nome já dá meio que a ideia, né? Algo seja intuitivo. Você vai pagar uma locação durante 365 dias. E aí você pode encontrar em vários sites aí na internet, lógico, sites confiáveis, tá, gente? Não vai clicando em qualquer empresa. Então, pegue uma empresa confiável, ele vai vender por 360, 400 reais. Então, você pode perceber que é algo mais palpável, né? E esse valor pode ser dividido no cartão. Então, vamos fazer uma conta bem básica aqui. 30 reais por mês. E além dos 30 reais por mês, você vai conseguir ter acesso a todos os aplicativos e você tem aí também o armazenamento em nuvem, que é a grande, né, sacada dos dias atuais, na qual você não vai ter o arquivo sendo armazenado especificamente dentro do seu computador. Esse arquivo ele vai estar armazenado dentro da nuvem da Microsoft, tudo bem? Então, algumas coisinhas que a gente precisa ficar atento. O Word ele não é gratuito, tá? Ele é pago, ele pertence à família Microsoft Office. Dentro da família Microsoft Office, eu tenho algumas versões, sendo que eu tenho pegar como parâmetro a versão 2010, e aí, tá com dúvida? O Word cresce de 3 em 3 anos, então 2010, 2013, mais 3, 2016, deixa eu colocar aqui 2013, 2016, mais 3, 2019, e a versão mais recente, o 365. Qual é a diferença do 365 para todas as outras? O 365 trabalha com a ideia de locação, então você vai pagar durante o período de um ano, perfeito? E qual que é a diferença crucial entre as versões? A partir da 2010, então da 2013 em diante, você tem o recurso web, sendo que você pode armazenar ele na nuvem, como também você pode inserir imagens, fazer buscas diretamente conectado à internet. Bom, falando sobre carreiras bancárias, especificamente do concurso do Banco do Brasil neste ano de 2021, como também está previsto para o concurso, né, já abriram até a comissão para elaboração do concurso da Caixa Econômica Federal. Quando se trata sobre carreiras bancárias, ele não vai trabalhar muito com a ideia de digitação, tá? Então a primeira coisa que você tem que trabalhar é o seguinte, ele vai perguntar sobre ícones, né? Para que serve aquele determinado ícone ou comando e quais são os atalhos que são utilizados. Então, quando for fazer concursos vinculados a carreiras bancárias, tem que saber os principais comandos, como também você precisa saber os atalhos,
beleza? Então eu vou falar sobre os atalhos que são mais cobrados e depois eu falo para vocês guia por guia especificando, ó, pode cair isso, tudo bem? Então, os atalhos básicos são os atalhos que você não pode deixar, né, passar na sua prova, porque você errando um atalho desse, consequentemente você vai perder muitas posições. Bom, primeiramente é um que praticamente a pessoa que não estudou, não se dedicou à informática erra, porque ele fala que Ctrl S é para salvar. Gente, Ctrl S ele vai deixar sublinhado. Salvar é Ctrl B. Aí você pode falar assim, nossa, mas por que Ctrl B? Imagine que o B vem de backup, tá? E isso a gente viu nas aulas anteriores, que backup nada mais é do que cópia de segurança, tudo bem? Ctrl Z, ele desfaz, mas a ideia é o seguinte, desfazer o que? A última alteração. Então se eu tenho várias alterações que foram realizadas, eu tenho que apertar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até chegar à quantidade de alteração que eu desejo, digamos assim, retornar, tá bom? Ctrl C, ele faz uma cópia, mas o que é a cópia? Mantém um arquivo no local de origem, como também mantém um arquivo no local de destino. Ctrl X é recortar, mas o que é recortar? Mover, tá? Mover. E o que faz o mover, turma? O mover ele transfere, retirando do local de origem e transferindo, tá? Transferindo para o local de destino. Então ele faz uma movimentação, tá? Ctrl V é colar, né? Ctrl P é impressão e Ctrl T é selecionar tudo. Não vai me confundir Ctrl T com Ctrl A. O Ctrl A ele permite selecionar todos os arquivos e pastas dentro do explorador de arquivo. Agora eu estou trabalhando dentro do Word. Então dentro do Word, para selecionar todo o texto é Ctrl T. Bom, outros atalhos que são muito importantes, esses já são de intermediários a avançados. Ctrl Enter. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de malhar o dedo, né? Eu costumo falar. Ah, mas como assim malhar o dedo? A pessoa está na terceira linha e aí ele precisa pular para a próxima página. Então o que ele fica fazendo? Enter, 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 Enter. Existe um atalho que é o Ctrl Enter. Para que ele faz? Ele faz uma quebra de página. Então ele pula para a próxima página. Outro que costuma cair bastante é o Ctrl K. Para que serve o Ctrl K? Ele permite criar um hiperlink. O que é um hiperlink? É uma correntezinha seguida de um globo, que significa que você vai pegar um documento, você pode fazer uma citação, você pode, por exemplo, pegar e falar, ó, clique aqui para acessar o site da LAC, ou clique aqui para abrir um arquivo tal, para digamos, digital. Então o hiperlink ele te permite redirecionar não só para a internet, que muitas pessoas imaginam que o hiperlink é só para abrir sites ou sistemas. Não, eu posso, por exemplo, fazer um hiperlink para o cara abrir um outro arquivo, abrir uma pasta dentro do meu computador, tá bom? Então isso aqui também é muito importante. Outro que também é bastante importante é o Shift F3. O Shift F3 ele é um ícone que a gente vai apresentar lá na página inicial, né? E ele é responsável por deixar as letras maiúsculas e minúsculas ou iniciar somente com letras maiúsculas. Esse é um recurso muito importante porque imagine que você sem querer deixou com caixa alta, tá? Para quem não sabe, caixa alta é caps lock ligado, então tudo que o texto que você digitar vai ficar em letras maiúsculas. Tem pessoas que, por exemplo, apaga todo esse texto e começa a digitar tudo novamente. Não tem a necessidade disso. Simplesmente você aperta a tecla Ctrl T, seleciona todo o teu texto, aperta Shift F3, se estava maiúsculo vai ficar tudo minúsculo, e aí se você apertar novamente Shift F3, ele pode deixar somente iniciando com a letra maiúscula, e ele também já aplica para nomes de cidade, nomes de pessoas, tá bom? Então ele é um recurso importantíssimo quando se trata sobre o Word, tá? Ctrl L é localizar, tá bom? Então se eu quero localizar uma palavra, Ctrl L. Se eu quero substituir uma palavra, é Ctrl U, tá? E aí uma coisa importante, por que é Ctrl U? Olha, se liga no macete do professor João Kleber. O I, ele vai te deixar o teu texto itálico. Isso aqui eu nem coloquei porque já está manjado em concurso. O N, ele vai te deixar o teu texto negrito.
E o S, ele vai te deixar o teu texto sublinhado, tá? Então não posso mais colocar o Ctrl S. Então, olha que interessante. O S já foi utilizado. Qual é a próxima letra? Ctrl U. Então, se está na dúvida, o Ctrl U ele é responsável por substituir. Lembre-se, o Ctrl S já foi utilizado. Então, qual que é a próxima letra? Ctrl U. Então, o Ctrl U, imagine o seguinte, eu coloquei lá João, e aí eu coloquei lá no Ctrl U depois João com tio. Ele localiza todas as palavras que tiverem com o João sem acento e coloca todas as palavras que estão com acento. Perfeito? Ctrl Home permite ir para o início da linha, tá? Ctrl End permite ir para o final da linha, tá? Assim como Page Down, né? Ele vai para o início da página, Page Up vai para o início da página e Page Down vai para o fim da página. Outra coisa que é importantíssimo também, tá? E costuma cair bastante, o F5. A ideia do F5, turma, é para fazer uma navegação. Mas essa navegação não é vinculada à internet. É a navegação interna do computador. Então você utiliza o recurso F5 quando você quer navegar entre páginas, quando você quer navegar entre citações, quando você quer navegar, por exemplo, entre notas de rodapé. Então, entre estruturas e objetos que fazem parte do documento do texto, não para navegar na internet. Então fiquem atentos. Por que normalmente as pessoas costumam errar? Porque a gente tem a ideia que F5 você consegue atualizar a página na internet, né? Então é algo que a gente está utilizando no nosso cotidiano, então as pessoas podem confundir. E outro que é importantíssimo também, não poderia ficar de fora, é o F7. O F7 ele permite você abrir uma tela, uma janela, na qual você vai fazer a verificação de ortografia, tá? do seu texto em si, tudo bem? Então, agora vamos começar a parte prática do nosso conteúdo de hoje, tá? Primeiramente, esse dispositivo aqui, ele tem um nome comum, né? De mouse, mas no seu concurso ele também pode ser chamado de cursor. Para quem gosta de Vingadores, vai gostar dessa aula minha agora. Eu vou apresentar para vocês um novo Vingador, Super Mouse. Para que serve o Super Mouse? Botão esquerdo sempre vai ser para selecionar. Botão direito sempre vai ser para abrir o menu. E por que a gente utiliza o Super Mouse? Quando você pegar uma questão e ele estiver falando sobre as funcionalidades do mouse, então você tem que fazer esse mapa mental na hora da prova. Então, botão esquerdo sempre eu vou ter ações de selecionar. No botão direito eu sempre vou abrir menus, vou abrir opções de formatações e configurações. Tudo bem? E aí, outra coisa que é importante, nós estamos trabalhando com texto. Se você der um clique, ele posiciona o cursor. Se eu dou um duplo clique, ele seleciona a palavra. E se eu der eu ia falar clique, né? Nem sei se existe essa palavra. Se eu dar 3 cliques na palavra ou numa posição específica, ele seleciona o parágrafo. Já aconteceu das bancas falarem que uma vez que você aperta 3 vezes o clique, seleciona a página inteira ou o documento inteiro. Falso. Ele seleciona o parágrafo aonde está apontado o cursor. Então, fiquem atentos, tudo bem? Outra coisa que é muito importante também é a questão de seleção. Existem 2 tipos de seleção, tá? Seleção em sequência e seleção alternada. Então, quando você utiliza o cursor e aperta a tecla Ctrl, você consegue selecionar palavras aleatórias. Quando você coloca o Shift, por exemplo, você vai selecionar uma sequência de tempo, uma sequência de linhas, tá ok? Então, fiquem atentos também. E agora vamos abordar a primeira guia. Para quem não sabe, turma, o Word ele é baseado em guias. Dentro dessas guias vai ter os grupos e os grupos vai ter os comandos, que nada mais é que atalhos para determinadas funcionalidades. Então, é interessante que você faça um mapa mental de todas as guias. Primeiro, guia arquivo. Para que serve a guia arquivo?
A guia arquivo ela é responsável por abrir um novo documento, salvar um novo documento ou proteger um novo documento. Então você está trabalhando com uma nova estrutura, tá? Estrutura não, porque estrutura a gente vai utilizar lá no layout, mas um novo documento, ou você vai fazer alteração. Então toda vez que ele perguntar o seguinte, ó, eu preciso colocar uma senha no documento Word, então você tem que proteger esse documento, você vai na guia arquivo. Eu preciso, por exemplo, abrir um documento, vou na guia arquivo. Eu preciso transformar esse arquivo em somente leitura, então eu tenho que ir na guia arquivo também. Outra coisa que é importante, o documento Word, ele é uma estrutura de escrita, então significa que você pode visualizar o conteúdo como você pode alterar. Mas o Word ele pode converter, ele pode transformar esse arquivo somente para leitura, na qual você clica em arquivo, salvar como, tá? E aí ele vai te deixar como várias opções e vai ter a opção lá de PDF, tudo bem? Esqueci de colocar outra coisa importante, deixa eu até colocar um slide branco aqui para vocês, que é a questão da extensão. Tá? Todo aplicativo ele gera um arquivo, tá? E o Word ele pode gerar duas extensões que pode cair no seu concurso público. Primeiro Doc e DocX. Doc foi até a versão 2003, tá? E DocX todas que for a partir de 2010. Então 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365. E aonde que eu quero chegar? As versões mais novas, elas abrem tanto a versão antiga, como também abre a versão mais nova, quanto a versão mais antiga, tá? Só o inverso que não é verdadeiro. E também existe a possibilidade de você converter um arquivo para PDF, que eu tinha citado anteriormente. O PDF é somente leitura. Então significa que o usuário vai pegar o teu arquivo, vai conseguir visualizar todas as informações, mas ele não consegue alterar. Tudo bem? E agora a primeira guia que a gente vai abordar é a página inicial. Então, para facilitar, principalmente em carreiras bancárias, eles cobram e muito. Eles vão falar determinada funcionalidade e falar, ó, tá na guia inserir isso. Ou ele pergunta, onde está o caminho? Como que eu faço para ver isso, entendeu? Então, é importantíssimo que você faça um mapa mental para facilitar teu entendimento. Toda vez que ele falar sobre página inicial, você tem que colocar o seguinte, ele vai fazer uma... Eu vou colocar editar. Uma edição ou uma formatação de texto. Tá? Então, se ele falar qualquer coisa sobre voltado à parte, eu preciso aumentar o tamanho da fonte, eu preciso alterar o tipo da fonte, eu preciso, por exemplo, dar espaçamento entre linhas, eu preciso, por exemplo, fazer um aumento do recuo do parágrafo, ou diminuir o recuo do parágrafo. Então, toda vez que ele falar sobre isso, tá? E você vai conseguir encontrar dentro da guia a página inicial. E aqui você pode perceber que a página inicial tem várias opções, né? Vários comandos, várias funcionalidades atreladas a ela. Mas nós vamos aprender as principais que estão cobradas. Primeiro, né? A fonte padrão do Word não é Arial, tá? Ou Times New Roman, porque a gente fica muito focado na questão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que é a ABNT. Então, a fonte padrão é Calibre tamanho 11. Então, primeiro mito que você tem que ficar atento aí e perceber. Bom, esses atalhos já falei para vocês, né? Negrito, itálico e sublinhado, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Esse aqui você precisa saber, tá? E esses três estão caindo bastante nos últimos anos.
O primeiro aqui é o taxado, é uma letra seguida do risco no meio. Para que serve a funcionalidade de taxado? Taxado é normalmente para você fazer uma correção e a pessoa bater o olho e verificar que ali precisa ser corrigido. Para quem já desenvolveu uma monografia ou trabalhou com mestrado, doutorado e pesquisas, sempre quando a gente tem um orientador e o orientador fala assim, ó, preciso corrigir isso, ele vai lá e marca a palavra e coloca essa opção. Né? Essa opção permite o leitor que desenvolveu o texto falar, ó, puxa, errei aqui, eu tenho que consertar. Esse outro aqui é bem importante, ó. Esse aqui, x e o 2, se está com o número abaixo, é o subscrito. Se está o x com o número acima, é o sobrescrito. É só lembrar, sobre, acima, sub, subsolo. Para que servem esses números? Eles são utilizados quando você trabalha, por exemplo, quero fazer uma composição química, H2O. Então, eu não tenho que pular a linha. Tem gente que faz isso, né? Coloca o H aqui, dá um Enter, aí põe o número aqui, depois volta e coloca o número O. Não tem nada a ver. Você simplesmente digita H2 e o O, seleciona o número 2 e aí você clica no sub. Quando você clicar no sub, vai ficar dessa forma, que é a forma que a gente consegue entender. Se eu estivesse fazendo o processo inverso, estou trabalhando com potência, então eu digitaria o número 23, selecionaria o número 3, apertaria o comando X2, né? X com o número 2 acima, e aí ficaria algo que nós conhecemos como potência, 2 elevado ao cubo. Então esses aqui são os ícones que vocês precisam saber, são coisas básicas. Bom, deixa eu apagar aqui agora e vamos começar para os intermediários, tá? Quando você fala sobre texto, não é só mexer nas partes de configuração. Você precisa também, né, trabalhar com a questão de organização. A primeira organização que você tem que fazer é o espaçamento entre linhas. Então, seta para cima, seta para baixo, ele vai fazer essa parte de espaçamento entre linhas. Por padrão é 1, mas eu posso colocar 1.5, 1.75 e assim por diante, tá? Por exemplo, a norma da BNT exige que seja 1,5, né, 1,5 cm. E aqui nós temos também a questão de aumento, né? Aumento de recuo ou diminuir o recuo. Então aqui, ó, você pode verificar que ele já te auxilia. A seta está apontando para lá, então significa que aqui vai aumentar, né? A seta está apontando para cá, então significa que vai diminuir, tá bom? E uma coisa legal do Office que ele meio que te orienta, né? Então você pode perceber aqui a seta também, ó. Estou aumentando o espaçamento entre linhas, tá? Então, na dúvida, verifica para onde a seta está apontada, você vai saber o que vai estar ocorrendo. E agora a gente vai mais para os, digamos assim, avançados que eu preciso saber para ter um diferencial na hora da minha prova. Esse cidadão aqui é incrível como ele cai praticamente em todo o concurso. É o pincel de formatação. Para que serve o pincel de formatação? O pincel de formatação ele é responsável por replicar todas configurações, tá? Deixa eu apagar aqui todas configurações. Vou abrir um slide branco só para você entender como que funciona isso na prática. Então imagine o seguinte, turma. Eu tenho aqui o nome João, tá? João. E aqui ele tem a configuração de estar, ele tem a configuração de estar, vamos supor, Arial, tamanho 14, beleza? E aqui eu tenho João, que está na cor vermelha, né? Só que ele está na calibre tamanho 7. Então, outra configuração. Se eu seleciono a palavra João e clico nesse... Clico nesse ícone aqui, tá? Clico nesse ícone aqui e marco a palavra João. O que vai acontecer? O João, ele continua com a mesma nomenclatura, só que a partir de agora ele vai ter as mesmas configurações. Então vai ser Arial, na cor preta, né? E o tamanho 14.
Então, o que o pincel... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá, Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.